gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Fala galera, é o seguinte, vamos corrigir aquela lista gigantesca que vocês viram aí, que é o quê? Questões híbridas e reescritura. Vamos lá. Questãozinha número 1. Para ser feliz, né? Vamos pegar a questãozinha número 1. Vem cá, galera. Mas lógico, não vamos falar só da questãozinha de número 1. Não vamos só falar isso. Na questão de número 1, vai vendo, galera, o que você tem aqui, ó? A pessoa a que me refiro não é essa. Vem comigo, galera. Ó, questãozinha número 1, ó. A pessoa a que me refiro, não é essa. Tá. Tá vendo? A pessoa a que me refiro não é essa. Aí que tá pedindo o que aí? Hã? Esse A que tá aqui. Dá uma olhada, galera. Tá vendo esse A que tá aqui? É lógico, vocês acertaram, que isso é uma preposição, óbvio, né? Tá? Não é? É preposição, óbvio. Ó, mas vamos dar uma fuçada nessa frase. Gente, você sabe que o a é um artigo. Tá vendo? Esse a é artigo. Ó. Artigo serve para quê? Artigo só é artigo se acompanha substantivo. Certo, galera? Então isso aqui é um artigo, claro. Então pessoa é um substantivo. Galera, esse que está aqui, ó, é um pronome relativo. Nós vamos falar com ele já já. Certo? A questão de número 1 eu sei que vocês acertaram. Tá? Então, ó, o me, galera. O que é o me? Pronome. Então, qual que é a classe de palavra, galera? Pronome. Tá? Que pronome é esse? Pronome oblíquo. Certo, galera? Pronome oblíquo. O refiro é verbo, né? Não. O que é o não? Advérbio de negação, verbo ser, e o essa, galera, essa é o quê? É um pronome também, mas que pronome? Pronome demonstrativo, esse, essa, esse e essas. Tá, vamos de novo? Então é lógico que esse aqui é uma preposição, certo, galera? Então a alternativa correta, a letra B de bola, bravo, né? Tá, fácil. Ah, é uma dessa. Vamos falar um pouquinho disso? Chega aí, galera. Nada a ver, mas já tendo a ver. A pessoa... Isso cai para você, hein? Por que esse A tá aqui, né? Regência. Por que o A tá aqui? Porque aqui, ó, o verbo é referir-se. Tá vendo, galera? Quem se refere a alguém. Então, eu não podia... Vem cá, galera. Não podia ser assim, ó. A pessoa que me refiro. Tá vendo? A pessoa que me refiro não, porque quem se refere a... Então esse a pede uma preposição. Fechou. Acabou. Letra B, preposição, claro. Agora eu vou falar de outro a. Chega aí. Esse a é uma preposição, mas fala então, quer dizer que tudo aqui? Agora se eu fizer isso aqui, ó. Isso aqui é para vocês usarem agora, hein? Vou falar assim, ó. Se eu colocar essa frase, ó, essa pessoa, vai vendo, pessoal, essa pessoa não é a que, olha o a que de novo, para você não errar, hein? Essa pessoa não é a que veio ontem, Pronto, questãozinha de número 1, letra B, beleza, tá, acabou. Tá vendo a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, ó. Esse A que tá aqui, cara. Essa pessoa não é a que veio ontem. Esse A é a preposição? O que vocês acham, galera? Esse A não é preposição, hein? Peraí, se ele não é preposição, ele é o quê? Ele é um pronome. Ele é um pronome demonstrativo, hein? Vem cá, pronome demonstrativo, hein? Por que pronome demonstrativo? É como se fosse aquela. Dá uma olhada, pessoal. Ó. Essa pessoa não é aquela.
que veio ontem. Então quer dizer que o a aqui, ó, nesse caso, não é a preposição. Percebeu? E agora, esse a, por que esse a está aqui? Porque quem se refere a. Estão comigo? Tá, beleza. Questão de número 1 já sei, Álvaro. Legal. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Ó, vou continuar com a pessoa. Falou, galera? Ó, a pessoa que... Vai vendo, pessoal. Ó, a pessoa que... Vou pegar aqui, ó. Que preciso... A pessoa que preciso não é essa. Porque isso cai pra caramba, hein? Regência. Porque aqui, ó, a pessoa a que me refiro não é essa. Preposição, beleza. Por que a preposição a? Porque quem se refere a. E se fosse assim, ó, a pessoa que preciso não é essa. Tá certo essa frase, galera? Tá faltando uma preposição. Qual que é o verbo da parada? Quem precisa, precisa de. Então tem que ser a pessoa de que preciso. Estão comigo, gente? Não é não? Então, ó, a pessoa de que preciso não é essa. Então vai lá, vem comigo agora. Ó, de novo, a pessoa. A pessoa, vou meter um que de novo, certo? Ó, a pessoa que, eu vou pegar aqui, acredito, não é essa. A pessoa que acredito não é essa. Tá certo isso aí, galera? Qual que é o verbo da parada? Quem acredita, acredita em. Então o que eu tenho que falar aqui? A pessoa em que acredito. Ou seja, preposição, certo, gente? Preposiçãozinha. Beleza, questão de número 1 vocês já acertaram, tranquilo, é preposição, claro. Vamos um pouquinho além agora. Eu peguei essas 3 frases aqui, ó. Ah, não, pegar essas 4. Vamos pegar essas 4 frases. 4 frases. O que vocês têm que ver aqui? Eu tenho 2 orações. 2 orações, 2 orações, 2 orações, 2 orações. Qual que é a oração principal e qual que é a oração subordinada? Certo, galera? Vocês têm que enxergar isso aí, ó. Ó, a pessoa a que me refiro não é essa. A pessoa de que preciso não é essa. A pessoa em que acredito não é essa. Tá? Qual que é a oração principal? A pessoa não é essa. Então vem cá, ó. Se liga, galera. Vem cá, chega aí, ó. Oração principal. A pessoa não é essa. A pessoa não é essa. A pessoa não é essa. Chegaram? Aqui dentro você tem uma oração subordinada. Que oração subordinada é essa? Certo, galera? Vem cá. Tá vendo esse que, galera? Esse que é conjunção ou é pronome relativo? Pronome relativo. Porque é o seguinte, ó. Quando eu falo assim, a pessoa a que me refiro, é a mesma coisa que falar a pessoa a qual me refiro, com crase, ó, da Napson. A pessoa a qual me refiro. Quem se refere a. Pronome relativo. Estão comigo, galera? Ah, esse aqui, ó. A pessoa de que preciso. Pode ser a pessoa da qual preciso. Tá vendo? Da qual preciso. A pessoa em que acredito. A pessoa na qual acredito. Na qual. Então aqui você tem o quê, gente? Vem cá. Oração. Rapidinho, galera. Ó. Oração subordinada. Oração subordinada que tem pronome relativo. É uma oração subordinada adverbial? É uma oração subordinada substantiva? É uma oração subordinada adjetiva? O que vocês acham? Oração subordinada adjetiva, galera. Você não vai me errar uma dessa, hein? Oração subordinada adjetiva, por quê, Álvaro? Tem pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Certo, gente? Então, agora eu pergunto para vocês. Oração subordinada adjetiva só tem 2. Mesma coisa. Ou é explicativa, ou é restritiva. Qual que é a diferença da explicativa e da restritiva? A vírgula, né? Como não tem vírgula, você vai chamar isso aqui de oração subordinada adjetiva restritiva.
Por que restritiva, Álvaro? Porque não tem vírgula. Estou muito rápido, gente? Agora vem cá, vem cá. Então, vamos separar aqui para mim. Separa aqui para mim agora. Eu tenho duas orações, se liga. Qual que é a oração principal, mano? Essa pessoa... Não, não é. Tá vendo? Não é. Aí já não é. Vem comigo. Ó. Oração principal aqui, ó. Se liga. Essa pessoa não é a. Essa pessoa não é a. Mas esse a... O que é o a mesmo? Pronome demonstrativo. Tá vendo? Ó? Então essa pessoa não é aquela. Aquela quem? Que veio ontem. O que veio ontem. Essa aqui é a oração. Tá vendo? Essa é a oração subordinada. Essa é a oração subordinada. Oração subordinada o que mesmo? Restritiva. Certo? Adjetiva. Adjetiva. Restritiva. Tá vendo? Porque... Então, oração principal. Sujeito. Vem comigo, vamos lá, vem cá, vem cá. Pega a oração principal. Sujeito, certo, galera? Não é não, beleza? O é o que mesmo? É um verbo de ligação. Presta atenção, verbo de ligação. E esse a vai ser o quê? Predicativo do sujeito, hein, galera? Tá vendo? Predicativo do sujeito. Mas peraí, esse a é o quê? Esse a é pronome demonstrativo, hein, galera? Tá vendo? Então, oração principal, ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tá comigo? Agora vem cá, vem cá, vem cá. Pega aqui, vem cá, rapidinho, galera. Oração subordinada adjetiva. Chega aí. Qual que é o sujeito? Qual que é o sujeito da oração subordinada? É o quê? Dá uma olhada, hein? Então, o que aqui, ó? O que é o sujeito? Por quê, né? Porque ele está se referindo ao termo antecedente. Veio, verbo intransitivo, e o ontem é o quê? Advérbio, não é? Então, ó, adjunto adverbial. Eu quero falar para vocês que o pronome relativo, ele tem função de sujeito. Sacou, galera? Agora aqui não, dá uma olhada. Se eu perguntar para vocês qual é a função desse pronome relativo, e agora? Oração principal, gente. Qual que é a oração principal mesmo, Amaro? Sujeito, o não é não, né? Verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá vendo? A pessoa não é essa. Tá. Aqui dentro, galera. Sujeito. Qual que é o sujeito da oração? Qual que é o sujeito da oração subordinada adjetiva agora? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Aqui é me refiro. Quem se refere? Eu. Sujeito oculto eu, hein, galera? Cuidado, hein? Então, ó, essa oração aqui, ó, sujeito oculto eu. Qual que é o verbo? Referir-se. Tá vendo? Ó? E quem se refere? Quem se refere a verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. E o a que, você vai chamar do que, galera? Objeto indireto. Perceberam, galera? Ó, sujeito oculto eu. Quem precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Sujeito oculto eu. Verbo transitivo indireto. Quem acredita, acredita em. Objeto indireto. Tá claro, galera? Pronome relativo, hein, cara? O pronome relativo, assim, mas isso aqui é pronome relativo, tá? O pronome relativo é a análise morfológica, classe de palavra. Esse pronome relativo aqui é o sujeito da oração subordinada. Tá vendo, galera? Pronome relativo é o nome da classe de palavra, pronome relativo. Mas esse pronome relativo é objeto indireto. Perceberam a ideia, galera? Então, o pronome relativo, numa oração subordinada adjetiva, tem função de sujeito ou tem função de objeto. É nóis? Tá, questãozinha de número 1. Tá, beleza. Uma baba, né? Questãozinha de número 1. Nós vamos fazer agora, já que nós estamos aqui, já vamos pegar aqui, vamos pegar a questãozinha de número 4, galera. Questão de número 4. Vamos lá, hein? Questãozinha de número 4.
porque a gente vai aproveitar o mesmo assunto, classe de palavras. Falou, galera? Questãozinha número 4. Ixi, vê se consegue. Vê. Acho que dá. Deixa eu colocar aqui, não. Pá! Não dá. Vem para baixo. Opa, 4, beleza. Olha a 4, gente. Questãozinha número 4 é o seguinte, hein? Vamos lá, hein? Ó. Assinale a alternativa em que a análise da palavra sublinhada está correta. Vem cá, galera. Ó. Vou pegar aqui, ó. Olha essa frase, gente. O que eu estou vendo aqui na frase? Questãozinha número 4, ó. O retorno. Certo, pessoal? Então, retorno. Olha que eu pego aqui, ó. O retorno ao Rio de Janeiro. Pá. Tá fácil, hein? Chega aí, galera. Qual é a classe de palavra, gente? Aqui não é um artigo? Para que serve artigo mesmo? Para acompanhar um substantivo. Artigo, então isso aqui é um substantivo. Vem cá. Tá, isso aqui é um substantivo. Legal, tá vendo? Isso aqui é um substantivo. Agora eu pergunto vocês. Por que substantivo? Porque artigo acompanha substantivo. Estão comigo? Nada a ver com a matéria, mas já tendo, galera. Quando se fala em formação das palavras, aqui você tem uma derivação. Vem cá, vamos lá. Tudo ao mesmo tempo, galera. Derivação o quê, mano? Porque essa palavra é derivada. Qual que é o nome dessa derivação? Fica esperto, hein, mano? É uma derivação regressiva. Vai vendo, hein? Então, assim, ó. Derivação regressiva. Mas ela é derivada? Ela é derivada. Derivação regressiva. Por quê? Porque ela é derivada do verbo retornar. Certo, pessoal? Então, aqui, ó. É uma palavra derivada menor do que a palavra primitiva. Então, derivação regressiva. Beleza. E aí, na letra A está falando o seguinte, ó. Palavra substantivada. Só que é o seguinte. Palavra substantivada, Álvaro. Né? Gente, não é palavra substantivada, gente. É um substantivo. Cuidado, hein? Não é palavra... Porque palavra substantivada não é derivação regressiva. Ó, essa questão tem a ver com isso. Palavra substantivada é uma derivação imprópria. Vê se estão entendendo, gente. O pessoal vai tudo mete o X na A. E tá falando o que aí, ó? O pessoal mete o X na A, porque tá falando o seguinte, ó. Palavra substantivada proveniente da derivação imprópria. Não, mano. Não é derivação imprópria, cara. Galera, o que é a derivação imprópria? É a mudança da classe de palavra. Gente, a palavra retorno é sempre substantivo. Perceberam? Isso não é uma derivação imprópria, hein? Isso aqui é uma derivação regressiva. Derivação regressiva. Vocês prometem que vocês estão entendendo isso aí, galera? Tá vendo? Ó a pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Você não pode cair nisso aí, pô. Isso aí não é derivação imprópria, pô. Agora, o que é derivação imprópria? Derivação imprópria é quando você muda a classe de palavra, mano. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou falar assim, ó. O achado dos negócios. O achado dos negócios. O achado dos negócios é aquele automóvel. Agora vem cá. Quando você fala o achado dos negócios, vamos lá. Artigo serve para quê mesmo? Acompanha substantivo, certo? Então isso aqui é um artigo, Álvaro. Então isso aqui é um substantivo? Não. Achado não é substantivo. Perceberam, galera? Agora é uma palavra substantivada. Perceberam? Porque achado é o verbo achar no particípio. Perceberam, galera? Achado é o particípio do verbo achar. Então, essa palavra não é substantivada, hein, galera? Então, essa palavra aqui, ó, essa é uma derivação imprópria. Galera, vocês não vão me confundir derivação regressiva com derivação imprópria, hein, galera? Estão comigo?
A não serve. Serve, galera? A não serve. Porque a A não é derivação imprópria, é derivação regressiva. Sacou? Tá. Letra B. Vamos pegar a letra B. Ó. O que eu tenho na letra B lá? Ó. O negro. Tá vendo negro? Tá vendo a palavra negro, galera? Negro é uma palavra substantivada. Por quê? Porque negro é um adjetivo. Perceberam, galera? Negro é uma cor. Sacou? Então, quando você pega assim, ó, o negro, sim, agora é uma palavra substantivada, agora é uma derivação imprópria. Porque negro é um adjetivo de natureza. Então tá lá, o negro abaixou imediatamente as mãos, papapá, não sei o quê, lhe. Vem cá, gente. Vamos pegar o lhe? Dirigiu-lhe um olhar. O lhe é pronome, sim ou não? Pronome pessoal? Sim, pronome pessoal oblíquo. Porque todos os pronomes oblíquos são pessoais. Tá? Então, realmente, tá falando lá, é um pronome pessoal. Agora tá assim, na função de objeto indireto, demorou, galera, vem cá. Demorou. X nela. X nela, vem cá, vem cá. Vai cair para vocês essa parada. Vamos pegar esse lê? Vamos pegar o lê aqui? Esquece. Letra, ó. Então, você esquece. Letra B de bola, beleza. Mas me lembra do lê. Me lembra do lê. Me lembra do lê. Eu quero explorar a palavra lê para vocês. Ah, Álvaro, lê sempre é objeto indireto. Nem sempre. Nem sempre. Mas eu sei que o lhe é um pronome pessoal, do caso oblíquo. Então, quando eu falar dirigiu-lhe um olhar, vem comigo, galera. O verbo é dirigir. Quem dirige, nessa frase, quem dirige, dirige algo. Não é isso? Você dirige o automóvel, dirige a empresa, você dirige alguma coisa, tá vendo? Só que nesse caso, então, ele dirigiu um olhar temeroso. O que é o lhe? Ó, é objeto indireto, certo? Mas ele quer dizer o quê? A ele. A ela. O lhe significa para ele, para ela. X nela, o lhe aí é um objeto indireto. Por isso que é a letra B de bola, bravo. Mas eu quero falar do lhe já com vocês. Letra C. Os interessados em história natural têm vantagem no sentido de que... Não é o quê? Ah, legal, Álvaro. O que é esse que aqui, né? É esse que aqui, galera? Vamos trabalhar com isso. Esse que está aí é uma constituição integrante. Vamos lá, constituição integrante. Constituição integrante. Então, ó, de que sempre descobre. Aí está assim, elemento de coesão. Elemento de coesão que retoma. Galera, elemento de coesão que retoma é pronome relativo. Estão comigo? Tá, já tem a resposta, a letra B de bola, legal, mas eu quero falar disso aí. Daqui a pouco. Letra D de dado, delta. Nesse período, Darwin ficara hospedado. Certo? Hospedado, certo? Ficar hospedado. E tá lá. Ficar hospedado em uma casa à beira-mar. Aí você fala, beleza, hospedado, né? É particípio do verbo hospedar, não é isso, galera? Claro que não. Vai ver, hein? Como que claro que não? Juntamente com o verbo ficar, forma a voz passiva. Galera, voz passiva. Vem cá. Para ser voz passiva, é o verbo ser, galera. Verbo ser e particípio. Quando você pega aqui o verbo ficar, não é voz passiva, hein? Como fica aqui, ó? Ó, se eu falar assim, ó. Darwin ficara, quer dizer, Darwin. Darwin é o sujeito. Ficara, verbo de ligação. E hospedado é um adjetivo. Estão comigo, lá? Então ele ficou, é a mesma coisa que falar, ele ficou hospedado, ele ficou nervoso, ele ficou tranquilo. Então isso não é voz passiva, porque para ser voz passiva tem que ser o quê? Verbo ser e particípio. Sacou a ideia, galera? Vocês prometem que vocês estão entendendo essa parada ou não? Vamos pegar o lê? Vamos pegar o lê. Vamos pegar o lê. Estão falando do lê? Por que é bravo? Vem cá, por que é bravo? Nota isso aí, galera. Vamos pegar. Ó o bravo. Vou usar um monte de lê aqui, hein? Quer ver? Vou pegar um monte de lê. Se eu pegar assim, ó. Enviaram. Que é a mesma coisa do dirigiu. Dirigiram, enviaram, deram. Tá vendo? Ó. Enviaram-lhe. Ó. Enviaram-lhe o presente. Ó. Me ajuda aí, galera.
Enviaram-lhe o presente. Qual que é a classe de palavra do lhe? Esqueci. Classe de palavra. Pronome. Mas que pronome? Pessoal. Pronome pessoal, tá? Pronome pessoal oblíquo. Tá. Qual é a função sintática dele? Certo, gente? O verbo não é enviar? Quem envia? Enviar algo. Quem envia algo. O que enviar aqui, galera? O presente. O presente é objeto direto. Dá nada. Só que quem envia algo a alguém. Tá vendo? Quem envia algo para alguém. Esse lhe significa a ele ou a ela. Então é mesmo que eu falar, enviaram a ele o presente. Enviaram a ela o presente. Verbo transitivo direto e indireto. E esse lhe vai ter função sintática de quê, galera? Objeto indireto. Então esse... Tá claro que esse lhe é objeto indireto ou não? Espera aí. E se eu fizer isso aqui, ó? Se eu fizer isso aqui, ó. Ó. Vocês vão me... Agora eu já vou dar spoiler. É um lhe que não vai ser objeto indireto. Certo? Não vai ser objeto indireto. Ó. Eu falo assim, ó. Este utensílio. Esse utensílio é... Esse utensílio lhe é essencial. Putz, sai dessa, mano. Olha aqui. Este utensílio lhe é essencial. Tudo bem, pronome pessoal, beleza. Sujeito, galera. Esse utensílio, certo, gente? Vem cá, sujeito. Esse utensílio. Qual que é o verbo? Verbo de ligação? É verbo de ligação, não é, galera? Verbo de ligação. Como todo verbo de ligação, o essencial vai ser o quê? Predicativo sujeito. Ah, então acabou? E aí, galera? Sai dessa. Esse é o quê, mano? Adjunto? Vem comigo. Este utensílio é essencial, certo? A palavra essencial. Isso é essencial, você é essencial, todo mundo é essencial. Tudo que é essencial a alguém. Tudo que é essencial para alguém. A palavra essencial rege a preposição a, não tem jeito. Então é a mesma coisa falar, este utensílio é essencial para ele. Não pode ser objeto indireto, gente. Não é a palavra essencial? Então isso aqui vai ser complemento nominal. Já viram isso aí? Por que complemento nominal? Tudo que é essencial a alguém. Percebeu agora? Então, fala assim, ó, este utensílio é o sujeito, verbo de ligação, essencial. Tudo que é essencial para alguém. A palavra essencial rege a preposição. Então, eu vou precisar de um complemento nominal. Sacaram essa ideia? É nóis? Sério? Ah, então o lhe pode ser objeto indireto ou ele pode ser complemento nominal, hein, mano? Fechou. Então, peraí, a número 4, alternativa... Fui muito rápido na ideia da número 4, gente? Então, peraí, a número 4, galera, a pegadinha do malandro é a letra A, certo, gente? Então, eu quero que vocês vejam isso. O retorno. Retorno não é derivação imprópria. É uma derivação regressiva. Sacou, galera? Vem cá, deixa eu falar para vocês, ó. O beijo da Mulher-Aranha. O beijo da Mulher-Aranha. Pensa comigo. Beijo, galera. Beijo. É substantivo? Rapidinho, fala para mim. O beijo da Mulher-Aranha. Beijo é substantivo? É um substantivo, claro que é substantivo. O beijo. Aí eu pergunto vocês, beijo, galera. É um substantivo mesmo ou é uma palavra substantivada? É substantivo. Beijo é derivado do verbo beijar. Beijar, beijo. Então é uma derivação imprópria, galera? Derivação regressiva, hein, galera? Agora vem cá, o beijo da Mulher-Aranha. Da Mulher-Aranha. De quem que é o beijo mesmo? Esqueci. Da Mulher-Aranha. Mulher-Aranha, certo? Aí você pega Mulher-Aranha. Aranha, galera. Quando fala aqui Mulher-Aranha, aranha. Aranha é um substantivo, né? Mas nessa frase é substantivo?
Aí sim, ó, mulher-aranha, tá vendo? Essa é uma palavra substantivada. Tá vendo? Ela foi transformada em um adjetivo. Sacou? Aí, quando você fala mulher-aranha, então quer dizer que aranha é uma derivação imprópria. Porque está funcionando como... Tá claro isso que eu estou falando para vocês, galera? Rapidinho. Ah, vem cá. Olha, mano. Vem cá, chega aí. Ó, capinha rosa. A capinha rosa. Vem comigo, galera. A capinha rosa. Qual que é o substantivo? A capinha, porra. Não é não? Artigo, a capinha. Capinha rosa. Perguntar para vocês. Rosa é um adjetivo? É uma palavra adjetivada. É uma palavra adjetivada, porque rosa é uma flor, mano. Sim, entendendo, galera? Então, quando você fala capinha rosa, é uma derivação imprópria. Que está funcionando como adjetivo. Foi muito rápido, gente? É nóis. Questãozinha de número 4, alternativa correta, letra B de bola. Fechou? Vamos para a questãozinha de número 8. Por que eu estou pulando? Porque eu quero aproveitar o mesmo assunto. Falou, gente? Tem que aproveitar o mesmo assunto, classe de palavras. Né? Ó, questãozinha de número 8. Olha a questão de número 8. Vem comigo, classe de palavra, ó, se liga. Tudo misturado, ó. Carta a uma jovem, ó, uma jovem que, vai vendo, hein? Jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor, chamando-o. Senhor. Tá. O que eu tenho que saber aí, galera? Vamos pegar a primeira. Carta a uma jovem. Não é uma jovem? E aí, o que está entre esse aqui, ó, estando... Peraí. Carta a uma jovem que é uma jovem a qual... Pronome relativo, né? Não é isso, galera? Você troca o que por a qual? Ó. Uma jovem a qual, estando em uma roda em que dava. Tá vendo o em que? É a mesma coisa falar, uma roda na qual, de novo. Pronome relativo de novo. Então são dois pronomes relativos, tá vendo, galera? Certo? Estão comigo? Pronome relativo? Então, peraí, se eu tenho pronome relativo, Mas peraí, Álvaro, ali só tem um pronome relativo, mas você vê que está tudo misturado? Né? Ó. Então, pronome relativo, Álvaro, pronome relativo, mano. Mas aí, qual é a função sintática do pronome relativo? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque você pega essa número 8, galera. Ah, mas é pronome relativo, ó. Aí você fala, caramba, mano. Mas eu tenho que saber a função sintática do pronome relativo. Sacou? Vamos lá? Chega aí. Quando eu pego essa frase, vou pegar essa frase, hein? Vou pegar essa frase aqui. Ó. Carta a uma jovem. Se eu pondo vírgula ou não, que se dane. Que, tá? Aí vou falar. Estando. Vamos fazer aqui, ó. Estando em uma roda. Vamos fazer inteirinho isso aqui, falou, galera? Estando uma roda em que, ó, estando uma roda em que dava aos presentes, e aqui senta aquela minha história, hein? Aos presentes, o tratamento, ó, o tratamento de você. E aí faltou uma vírgula aí, viu, galera? Mas tudo bem, esquece. Aí tá aqui, ó. Ah, mas não precisa usar vírgula. Então, se dirigiu, me ajuda aí. Se dirigiu, se dirigiu ao autor, chamando-o
o Senhor. Tá. Vamos um pouquinho além. Tá, pronome relativo. Tá bom, pronome relativo, já entendi. Então, mas a pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: qual é a função sintática desse pronome relativo? Não é só pronome relativo. Então, peraí. Porque o que se refere a uma jovem, né? Uma jovem a qual, né? A qual? Estando em uma roda em que, tá vendo em que? É a mesma coisa aqui, ó. Roda na qual. Não, roda na qual. Tá, é pronome relativo também. Mas um tá pedindo a classe de palavra, o outro tá pedindo a função sintática. Perceberam? Então, ó. E aqui você tem e o O, né? É o O? É o O. Então vamos pegar esse O aqui logo. Ó. O que eu tenho esse O aqui? Esse aqui é um pronome oblíquo. É oblíquo ou não é? É pronome oblíquo ou não é? O verbo não é chamar? Quem chama, chama alguém, certo? E os pronomes oblíquos o, a, os e as são sempre objeto. Gente, pronome oblíquo o, a, os e as, objeto direto, hein? Certo? Estão comigo? Objeto direto. Agora aqui, ó. Essa aqui, ó. Estando em uma roda. Tá vendo? Tá vendo em uma roda? Na qual? Não se refere à roda? Esse em que, na qual, é a mesma coisa que onde. Onde? Numa roda, onde dava. Em que, na qual. Dá ideia de lugar ou não dá? Ah, mas é pronome relativo, Álvaro, mas e daí? Qual é a função sintática? Deu ideia de lugar é o quê? Adjunto, adverbial de lugar. Adjunto, adverbial de lugar. Então, isso aqui é um adjunto, adverbial de lugar. E esse aqui é um objeto direto. Vocês chegaram à resposta ou não? Então, ó, carta a uma jovem, pronome relativo, beleza. Tá vendo? Ó? Pronome relativo. Aí qual que é a outra aqui, ó? O que tá aqui? É o que, né? Ó, em que? O que é esse que? Pronome relativo também. Só que é o seguinte, ó, dava aos presentes o tratamento em uma roda. Então ele está se referindo ao lugar, adjunto adverbial. Vocês prometem que estão entendendo essa parada, galera? Adjunto adverbial. Então você tem um pronome relativo. Aqui você tem outro pronome relativo. Só que a função sintática dele é o quê? Adjunto adverbial de lugar. Certo? Tá. Então você tem adjunto adverbial de lugar. Aí você tem Tem uma outra grifada aqui? Não, né? Só essas três, né? Ah, o C. O C tá grifado ou não? Aqui? É o C que tá grifado? Eu não tô enxergando. Tá, o C tá grifado aqui. Então, ó. Tá. Então o que você tem aqui, ó? Pronome oblíquo. Certo, pessoal? É um pronome oblíquo. Não é não? Pronome oblíquo, claro. Esse também é um pronome oblíquo. Gente, isso aqui também é um pronome oblíquo. Percebe? Só que os pronomes oblíquos o, a, os e as são sempre objetos diretos. Então, quer dizer que pegou classe de palavra e função sintática. Alternativa correta, dado. Certo, gente? Delta? Beleza. Vamos para a questãozinha de número 9. Vou pegar a questão de número 9. Falou? 9. Questãozinha de número 9. Eu acho que essa aqui... peraí. Essa aqui eu acho que é só subir. Já vem... Não. Aí, 9. Vamos lá, hein? Questãozinha de número 9. Peraí que nós já vamos fazer o intervalo, galera. Segura aí, hein? Segura aí. Este ano a gente termina essa correção. Porque a ideia não é corrigir se está certo ou está errado, gente. A ideia é a gente sacar essa parada, né? Tudo faixa preta essas questões aí. Você vê, questão faixa preta. EFON, mano, né? Então, assim, a hora que você for fazer uma SPSEX, beleza. Quer dizer, a SPSEX não é tão fácil assim, né, mano? Certo? Vamos lá. Ó, questão de número 9 para a gente fazer o recreio.
Assinale a opção que se analisou corretamente. Vamos lá, vem cá, chega aí, galera. Classe de palavras. O resto do dia era neutro. Restava amanhã e outro amanhã. Outro amanhã. Amanhã, aí você fala, não, amanhã é um advérbio, né? Certo, gente? Amanhã é advérbio de tempo, né? Mas quando você fala o amanhã, outro amanhã, essa é uma palavra substantivada. Perceberam, galera? Quer dizer, é um outro amanhã. Porque o outro, tá vendo o outro? O outro é um... Põe aí, gente. Outro, pronome indefinido. Pronome indefinido acompanha substantivo. É melhor que eu falar assim, outro aluno, outro professor, outro problema, outro amanhã. Galera, a palavra amanhã aí é substantivo. É ela. Vocês acertaram essa? Caraca, mas vai além, vai além. Mas por que é substantivo, Álvaro? Pronome indefinido, tá vendo? Não tem outro. Para que serve um pronome indefinido? Para acompanhar substantivo. Outra pessoa, outro problema, outro automóvel, outra caneta, outro amanhã. Mas nós vamos longe. Eles estão falando que é substantivo, certo? Agora eu vou perguntar para vocês. A palavra amanhã aqui é uma derivação regressiva ou é uma derivação imprópria? Derivação imprópria, tá vendo? Porque amanhã é um advérbio. Percebeu, galera? Agora sim, ó, essa palavra foi substantivada. Então, essa aqui é uma derivação imprópria. Dá para vocês entenderem, gente, isso aqui? Ó, quando eu falo assim, ó, o amanhã será melhor. Me ajuda aí, galera. O amanhã, amanhã é advérbio, né, meu? Vai, rapidinho, gente, pra gente matar isso aí. Amanhã é advérbio. Mas nessa frase é advérbio, gente? Não, é um substantivo. Aí eu vou perguntar para vocês. Essa palavra é derivada. Qual é a derivação? Derivação imprópria. Essa é uma palavra substantivada. Tá vendo, pessoal? Então, assim, ó. Essa é uma palavra substantivada. Palavra substantivada. Substantivada. Certo? Porque artigo acompanha substantivo. Igual outro, ó. Igual se eu pegar aqui, ó. Outro amanhã. Tá vendo? Outro amanhã. Quer dizer que amanhã é um substantivo masculino. Percebeu, galera? Um outro amanhã. Um amanhã. Ó, vou pegar aqui, ó. Um amanhã. Legal, né? Aí você fala, pô, mano. Tá. Vamos lá, gente. Então, alfa, ferrou. Dá pra errar? Puta, todo mundo erra, mano. Eu queria saber o que vocês puseram. Certo, gente? Não, seja sincero comigo, mano. Certo? Quem pôs A? Só pra eu saber, vai. Você acertou mesmo? Tá. Mas vamos por eliminação, falou? Vamos por eliminação. Por que não é a B? Vai vendo, galera. Presta atenção, ó. Muitas. Tá vendo o que é muitas? Meu, isso não é advérbio, cara. Ah, mas Álvaro, muito não é advérbio? Advérbio é uma palavra que não varia. Se liga, galera. Advérbio não varia. Advérbio é uma palavra que não tem singular, não tem masculino, não tem feminino. Quando você fala muitas, não é muitas? Tá no plural e é feminina. Não é advérbio isso aí, mano. Isso é o quê? Pronome indefinido. Certo, pessoal? Pronome indefinido. Muitas. Vocês prometem que estão entendendo essa parada? Pera aí, eu vou até colocar aqui para quando a gente voltar no intervalo. Vamos pegar o muito. Quando o muito é advérbio e quando não é, falou? Tá? Quando é advérbio. Então aquele ali é um pronome indefinido. Quem pôs ali como advérbio? Por quê? Porque advérbio não tem plural, não tem masculino, não tem feminino. Advérbio é invariável. Né? Letra C. Todos os dias passei por tuas proximidades, até mesmo em cima de ti. É um adjunto adverbial, mas não é uma locução adverbial. Como não, mano? É uma locução prepositiva, mano. Certo? É coisa da iPhone. Graças a Deus. Ninguém vai precisar iPhone aqui não, né?
Então, coisas de fom. Não, isso é uma locução prepositiva, não é locução adverbial. Vamos lá, qual que é a diferença de locução adverbial e locução prepositiva? A locução prepositiva é aquela que tem duas... Tá vendo? Ela tem preposição. Tem preposição e locução prepositiva. Tem duas, ó. Tem o em e tem o de. Isso não é locução. É adjunta adverbial, beleza. Tá? É adjunta adverbial. Mas não é locução, é uma locução prepositiva. Ainda bem que é raro, tá? É raro. Mas depois é legal vocês até notarem que eu quero que eu chegar para você e falar o que é uma locução prepositiva, o que é uma locução adverbial. Né? É raro cair também, mas vai que né. Por que não é a letra D? Never, nunca. Marque isso aí agora. Nunca não é advérbio de negação, é de tempo. Galera, nunca é advérbio de tempo, porque nunca é o contrário de sempre. Ah, eu achei que nunca era... Não, nunca é palavra negativa, realmente, puxa o advérbio, o verbo, né? Mas nunca é um advérbio de tempo. Certo, galera? Nunca. Você tem sempre, você tem o sometimes, né? Às vezes, e você tem o never. Certo, galera? O que é o never, Álvaro? Never. It's a time adverb. Time. Ok, galera? Sacaram a ideia? Ai, Álvaro, eu fui nessa. Foi nessa? O pessoal vai nessa. Sacou? O pessoal vai nessa, mano. Nunca é advérbio de tempo, hein, galera? Então você nunca mais me fale que isso aí é negação. Falou? E pra gente fazer o recreio. Quem sabe se... Tá vendo o se? Ah, você fala, pô, mas você é uma condição condicional, né, mano? Não! Chega aí, galera. Vem cá. Anote isso agora. Presta atenção. Ah, eu fui nessa. Vem cá, galera, ó. Se eu falar assim, ó. Você sabe, ó. Você sabe se a aula... Você sabe se a aula começou? Você pergunta lá, ó. Vai vendo lá, ó. Você faz uma pergunta lá. Você sabe se a aula começou? Rapidinho, vem comigo, galera. Eu tenho duas orações aqui. Vem. Duas orações, rapidinho, galera. Qual que é a primeira oração? Você sabe. Isso aqui é uma conjunção, realmente. Então, ó, vamos lá. Você sabe. Vem cá, galera. Sujeito. Você. Qual que é o verbo? E quem sabe alguma coisa. Verbo transitivo direto. Galera, você tem sujeito, verbo transitivo direto. Tá faltando o quê? Objeto direto. Então não é objeto direto isso aqui. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que objetiva direta? Vem cá, galera. Ó, é a mesma coisa falar. Você sabe isso? Lembra do isso? Então esse se que está aqui não é condicional coisíssima nenhuma. Esse se é uma condição integrante. Tá, galera? O se é uma condição integrante. É nóis? Vamos ver que valinha.